como fazer uma transição de carreira de forma planejada, como fazer uma mudança de carreira de forma sem você tomar susto, sem você ter risco. E aí eu quero contar uma história para você, que é o homem que quebrava pedras. Existia um homem que o trabalho dele era quebrar pedra, e era uma vida muito sacrificada, embaixo de sol, embaixo de chuva, muito sacrifício físico, muito cansaço, e ele todos os dias era aquele trabalho maçante, sacrificante. E um dia ele observou que tinha um homem que passava em cima de um elefante. E aí ele disse: nossa Deus, o bom é ser aquele homem do elefante, porque ele não precisa aqui ficar com esse trabalho braçal, com esse trabalho brutal. Ai, se o Senhor me permitisse, eu queria ser um homem que anda no elefante. Deus falou para ele: tá bom, filho, eu vou te transformar num homem que anda no elefante, que assim você acha que você vai ser feliz. E ele se transformou no homem que andava no elefante. E aí ele estava lá feliz, andando no elefante. Só que o homem do elefante, na verdade, ele era um supervisor que precisava passar por 3 províncias por dia. Ele ficava 9 horas em cima daquele elefante, embaixo de sol, embaixo de chuva, muitas vezes muito mais sol, aquele sol quente, aquela temperatura. E aí o homem falou: nossa, esse negócio de ser o homem do elefante não é bom não. Eu acho bom mesmo que é ser sol, porque o sol ele aquece, o sol ele ilumina. Eu queria, na verdade, era ser sol. Deus, me transforma em sol, porque se eu for sol, aí sim eu vou ser feliz. E Deus foi lá e atendeu o pedido dele e transformou ele no sol. E aí ele estava lá, iluminando, irradiando, aquecendo as pessoas, quando de repente entrou uma frente fria. E várias nuvens encobriram o sol. E ele queria fugir daquelas nuvens, ele queria continuar iluminando e ele não conseguia. E ele se esforçava e as nuvens cada vez mais numerosas tampavam a luz dele. Ele falou: nossa, esse negócio de ser sol não é bom não, gente. Acho que o bom mesmo é ser nuvem. Ó, senhor, agora eu já tenho certeza, o negócio é ser nuvem, me transforma em nuvem que aí eu vou ser feliz. E aí Deus foi lá e transformou ele em nuvem. Ele começou a passear pelo céu e ele começava a andar para onde ele queria, até que veio uma grande ventania. E aí ele queria ir para um lado e a ventania arrastava ele para o outro, ele se esforçava para ir contra a ventania, ele não conseguia de jeito nenhum e ele começou a se desfazer, se desintegrar. E ele falou: nossa Deus, é muito esforço ser nuvem, eu não quero ser nuvem mais não. Eu acho que o bom mesmo é ser vento, porque o vento é que tem poder. O vento tira a nuvem, o vento bota a nuvem, é o vento. É isso que eu quero ser, é vento. E aí Deus foi lá e transformou ele num vento. E aí ele começou a ventar e começou a soprar e as folhas subiam e as nuvens se dissipavam e ele colocava na frente do sol quando ele queria, ele tirava quando ele queria, até que ele se deparou com uma grande pedreira. E ele começou a soprar e ele começou a soprar e nada acontecia, e ele começou a soprar e nada acontecia. Aquela pedreira ficou imóvel e nenhuma força dele era capaz de remover a pedreira, e ele foi ficando cansado até que ele falou: nossa, esse negócio de ser vento dá muito trabalho também, né? Eu não quero ser mais vento não. Na verdade, agora eu quero ser pedra. O negócio é ser pedra. Pedra ninguém é invencível, pedra ninguém vence. Então eu quero ser pedra, porque eu sendo pedra eu vou ser feliz. E aí Deus foi lá e transformou ele em pedra. E ele ficou lá como pedra, na rocha, forte, poderoso, potente, até que ele começou a escutar um barulho, e ele começou a escutar um fiozinho de dor, e aí ele começou a ver que tinha um homem quebrando pedra. E aí ele começou a perceber que ele estava desintegrando como pedra, porque o homem que batia na rocha estava conseguindo arrancar os pedaços da rocha. E ele foi se deteriorando. Ele falou: nossa, esse negócio de ser pedra é muito perigoso, porque a gente deixa de existir. Eu não quero mais ser pedra, não. Eu quero mesmo é ser aquele homem que quebra pedra. Se eu me transformo naquele homem que quebra pedra, porque aí sim eu vou ser feliz. E aí Deus virou para ele e falou assim: mas meu filho, a sua história começou assim, como o homem que quebrava pedra. E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque o meu dia a dia, a minha experiência de mais de 20 anos na área de desenvolvimento humano, e especificamente em treinamento comportamental há mais de 10 anos, eu vejo muito homem que quebra pedra. Ou seja, as pessoas ficam perdidas, e aí elas ficam querendo fazer zilhões de coisas, achando que é isso que vai trazer a felicidade dela, porque ela está em busca de uma resposta, e muitas vezes gasta energia, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta saúde e não gera o resultado que ela quer. Então, hoje, aqui, o meu compromisso é te ajudar a te dar um passo a passo do como você pode fazer essa transição. Qual é o primeiro passo que você tem que dar? Qual é o segundo passo? Exatamente para que você não fique perdido, né, fazendo um monte de coisa e não gerando resultado.
porque a gente vai falar de alguns critérios que são importantes e, de novo, vou me remeter lá à importância do ser, fazer e ter, porque tem coisas que não podem, não devem ser os critérios para tomar a nossa decisão na mudança de carreira, porque elas não se sustentam. E eu vou te apresentar aqui quais são os critérios que realmente sustentam uma transição de carreira. Aquilo que você deve fazer para que você faça essa transição, essa transformação ou incremento na sua carreira. Você pode até não mudar de carreira, você pode até não mudar de profissão, mas se você está insatisfeito, você pode sim melhorar os seus resultados profissionais com esse passo a passo que a gente vai apresentar aqui hoje. E aí eu sempre brinco, né, nos nossos treinamentos, falando que eu me lembro muito daquele desenho, daquele filme da Alice no País das Maravilhas, quando ela está perdida na floresta e ela pede ajuda ao gato, e a primeira pergunta que o gato faz para ela é: para onde você está indo? Para onde você quer ir? E aí ela diz: eu não sei. E aí ele falou: mas para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso, sabe? Enquanto a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente está quebrando pedra, a gente está andando em elefante, a gente está sendo levado de vento para um lado para o outro e a gente não chega no nosso resultado. Então, mais uma vez, o meu compromisso aqui é te ajudar a gerar um resultado que você quer e que você merece e que talvez você não saiba ainda. Importantíssimo, antes da gente falar sobre mudar, sobre transformar, sobre abrir mão, sobre encontrar um novo caminho, é importante a gente fazer a distinção entre carreira e profissão. Carreira é uma coisa e profissão é outra. Então, vamos lá. Profissão é a atividade que a gente se especializa para exercer aquela atividade. Então, profissão, aí eu vou dar o meu exemplo. A minha primeira profissão foi assistente social. Eu comecei como professora, depois, quando eu fiz a minha graduação, eu fiz serviço social. Minha expectativa era ser assistente social de comunidade, para trabalhar com lideranças de comunidade, para trabalhar com cidadania, com direito do cidadão, mas a vida me levou para a empresa, porque era o único estágio que remunerava na época. Eu precisava de algum dinheiro para eu me deslocar, para eu sobreviver os 4 anos da faculdade sem conseguir trabalhar. Aí eu desenvolvi a minha carreira como executiva e eu terminei a minha carreira dentro das empresas como executiva de RH. Então, profissão é a atividade que você se especializa para exercer aquela atividade. Carreira é a trajetória, é o destino. Então, um outro exemplo, a pessoa é advogado e ele pode trabalhar no escritório dele, ele pode trabalhar como funcionário público, ele pode trabalhar como consultor, e aí ele é a carreira dele, mas a profissão é como advogado. O eletricista ele é uma profissão e ele pode trabalhar vinculado a uma empresa, ele pode trabalhar em qualquer empresa aí, né, da energia elétrica, seja Light, Ampla, sei lá quem, ou ele pode fazer serviços paralelos, serviços por conta própria, ter ali uma segunda renda e se especializar também e depois até ter a sua própria empresa. E aí ele está construindo uma carreira. Então, profissão é a atividade que você escolhe para você exercer e se especializa, e profissão, a carreira é a trajetória pela qual você percorre a sua estrada profissional. E a gente sabe, né, que no passado os critérios para a escolha da profissão, e aí eu estou falando muito das pessoas da minha faixa etária e pessoas acima de 35 anos, e os critérios em geral eram alguns, né? Primeiro, vocação. Tinha algumas pessoas que já sabiam exatamente o que elas queriam para a vida profissional delas. Eu sou um desses exemplos. Eu escolhi ser assistente social com 9 anos de idade, ainda bem menina, por conta do contato que eu tive com alguns profissionais da área, porque a minha mãe era da rede estadual de ensino e ela levava a gente para trabalhar com ela e o meu irmão, e aí eu tive a oportunidade de conhecer e eu escolhi. Mas na maioria dos casos, 95% das pessoas chegam no ensino médio, que hoje se chama ensino médio, na minha época era 2º grau, mas hoje eu acabei de denunciar a minha idade. Mas tudo bem, tá valendo, não tem problema. Então, quando chega no ensino médio, as pessoas não têm clareza, as pessoas não sabem exatamente o que elas querem, é muito comum e é muito natural. Então, poucas pessoas escolhem pela vocação. Segundo critério, pressão de familiar. Gente, olha, dá dó no coração.
Quantas pessoas eu já atendi, quantas pessoas já me procuraram falando isso. Ah, Simone, eu me tornei médico porque na minha família todo mundo era médico e aí meu pai me obrigou a ser médico. Ah, eu sou militar porque meu avô era militar e minha mãe obrigou a ser militar porque era uma carreira mais estável. Ah, eu sou professora, mas não é exatamente isso que eu gosto porque a minha tia era diretora de escola e aí ela falou que era para eu ser professora que me garantiu um emprego. Então também tem muito a pressão da família. E o quanto de profissional frustrado que a gente encontra, porque na verdade não foi uma escolha consciente, não foi uma escolha espontânea, mas era um dos critérios que... E até hoje isso existe. Até hoje existe essa pressão. As famílias não fazem isso por maldade, os pais não fazem isso por maldade, na verdade os pais fazem achando que estão fazendo certo. Eu fui criada para ter carteira assinada, para ter vínculo empregatício, que isso era garantia e estabilidade, e a vida mostra para gente que não existe isso, estabilidade. Nem mais em emprego público existe isso. O terceiro critério é aquele curso das vagas menos concorridas, sabe? Assim, então, na minha época, de novo, era vestibular, hoje é Enem, né? Então, a pressão da família, porque tem que ter uma graduação, porque tem que ter uma faculdade, porque tem que fazer formação universitária. E aí, cara, assim, eu queria muito ser médico, ou eu queria muito ser engenheiro, mas são cadeiras muito concorridas, então eu vou fazer uma que não é tão concorrida, e aí depois eu me especializo, e aí esse depois fica para depois, e aí de novo, vai se especializar numa área que não tem tanta vocação, não tem tanto interesse e também gera muita frustração. Ou, algumas vezes, a escolha pela profissão é por aquelas vagas ou por aquelas carreiras que você acha que você vai ter um retorno mais rápido de dinheiro. E lógico, a gente trabalha porque a gente precisa sobreviver, a gente trabalha porque a gente precisa tocar a nossa vida. Dinheiro é uma autoridade, sim, no nosso mundo. Sem dinheiro a gente não consegue mover a vida. E algumas pessoas, então, vão por esse caminho. Eu vou compartilhar aqui com vocês o que aconteceu comigo. Na verdade, quando eu falei para algumas pessoas que eu queria ser assistente social, e as pessoas me diziam assim, você é louca, assistente social trabalha pra caramba, conheço uma assistente social lá do hospital, nossa, e olha só, isso não dá dinheiro não, tá? Não dá dinheiro, a pessoa vive na pobreza, vive na dificuldade, porque assistente social só trabalha com miséria, não sei o quê. E aí aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Apesar de admirar a profissão, apesar de ter muita convicção do que eu queria, aquilo começou a mexer com a minha cabeça até que eu decidi fazer um concurso para ser técnica de alimentos numa escola federal de química aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. E dali eu queria ser nutricionista, porque aí como sendo nutricionista eu poderia ter uma carreira mais próspera. Mas a vida não me permitiu, eu acabei passando na Escola Técnica Federal de Química, mas na hora do resultado eu estava doente, não pude ir lá pegar o resultado, e meu pai foi pegar o resultado e ele se confundiu, eu perdi o prazo para fazer a matrícula, enfim, a vida não queria esse caminho para mim. Mas eu só estou trazendo aqui o exemplo que às vezes as pessoas também optam por carreiras onde elas acreditam que vão ter um retorno de dinheiro mais rápido, que algumas pessoas podem influenciar. Então, independente dos critérios que te levou a decidir pela sua profissão, se hoje você tem o desejo, a consciência, ou pelo menos você já está com um incômodozinho com o que você está fazendo, vamos pensar daqui para frente. Isso aconteceu lá? Beleza. Agora é do presente para o futuro. O que eu posso fazer daqui para frente? E aí é bem bacana porque eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou te ensinar uma técnica que fez toda a diferença na minha vida. Se você já é um curioso sobre esse assunto, sobre como fazer uma transição de carreira planejada, sobre como fazer uma transição de carreira estruturada, certamente você já foi na internet, você já pesquisou alguns especialistas muito sérios, muito bons, profissionais de muita reputação, que fazem um trabalho bacana, que fazem um trabalho sério. E na maioria das vezes você vai ver que eles colocam lá, primeiro passo, você precisa ter clareza do que você quer. Esse é o primeiro passo que eles colocam. E não está errado, porque lembra da Alice no País das Maravilhas? A gente precisa saber para onde a gente está caminhando. Só que a minha experiência pessoal e a minha experiência atendendo a centenas de pessoas em transição de carreira me mostraram que apenas 5% sabem o que querem. Era muito comum, quando eu atendia as pessoas, eu dizia assim, o que você está buscando especificamente com esse processo individual que a gente vai fazer de transição de carreira? Eu quero mudar de trabalho. Ok, mas o que você quer? Não sei. Então, era muito comum eu ouvir as pessoas dizerem que não sabiam. Eu, quando fiquei desempregado, o que eu queria era me recolocar no mercado. Eu não conseguia recolocação pela minha idade, eu não conseguia recolocação, porque meu currículo era muito qualificado e as vagas que tinham eram muito júnior, eu era uma profissional muito sênior. E aí, naquele momento, eu não sabia o que eu ia fazer.
Eu só sabia que eu não queria mais. Então, no final dessa aula de hoje, eu vou te ensinar a técnica do pote, que foi uma técnica que eu criei para fazer, para mim, que acabou dando muito certo, e eu aplicava isso nos meus clientes individuais e eu ajudei muito eles. E aí, para dar o exemplo com chave de ouro, se você quiser conhecer melhor a história da Joana Dark Silva, ela deu o depoimento dela, tá lá no canal do YouTube, Simone Carvalho Oficial. Também está no site do simonecarvalho.com/sim, também tem o depoimento da Joana. Eu vou falar bem rápido a história da Joana. A Joana era jornalista, formada há 10 anos, trabalhou em grandes jornais, e aí ela foi me procurar dizendo que ela tinha sido muito feliz na carreira dela, mas que ela já não estava mais feliz com o que ela estava fazendo. Que no domingo, quando ela escutava a musiquinha do Fantástico, ela já começava a chorar, porque ela lembrava que no dia seguinte ela tinha que trabalhar, que quando ela atravessava o túnel, ela tinha ataque cardíaco, porque ela lembrava que ela tinha que chegar no local de trabalho e que ela estava querendo mudar de carreira. E aí eu perguntei para ela assim, ok, mas qual é a nova carreira que você quer? Ela falou, eu não faço a menor ideia. Aí eu brinquei com ela na época e falei assim, mas falar isso pra você que não é mágica, que isso não é milagre, que isso é um processo, a gente tem que ter pelo menos algumas definições. Ela falou, mas eu não sei o que fazer. E como eu gosto de desafio, meu lado tubarão, né, gosta bastante de desafio, eu falei, vamos lá, vamos fazer essa parada, vamos ver aonde a gente vai caminhar. E comecei a aplicar algumas ferramentas na Joana e eu apliquei um assessment nela. Lembra que eu falei do assessment? Do golfinho, da águia, do tubarão, só que eu apliquei um outro nela, que é um que a gente trabalha aqui na empresa, que é o MBTI, que é um fantástico, eu adoro. Ele também me ajuda muito a ajudar os clientes nesse processo de conhecimento das habilidades padrão, das competências. E no resultado da Joana, a gente observou que ela tinha muita dificuldade com organização. Joana muito águia, extremamente criativa, tinha 1000 ideias, trabalhava com 3 agendas, não usava nenhuma, e Joana tinha realmente muito problema com foco e com organização. E aí ela chegou a esse reconhecimento, ela me disse, se de fato, assim, eu já perdi oportunidade de emprego, eu já perdi dinheiro, eu já perdi tempo, porque eu de fato não sou uma pessoa organizada. E aí a gente focou muito na habilidade de organização, eu desenvolvi várias técnicas, apliquei várias ferramentas para ajudar a Joana nesse quesito da organização, e aí no final do processo dela, a Joana virou personal organizer. E hoje é uma pessoa que está aí desenvolvendo um trabalho incrível, ela trabalha especificamente com mães, com mulheres que trabalham fora e que têm filho e que tem que se dividir nos seus vários papéis, tem ajudado muitas pessoas, e aí o que eu sempre digo, que isso é que é bacana, é quando você transforma o seu sofrimento em causa. E através desse processo, e através desse método, ela conseguiu fazer com que a transição de carreira dela, tendo muita clareza de onde ela queria chegar. Então, não fique preocupado se nesse momento você não sabe exatamente para onde você vai caminhar. Se você tomou consciência de que você não está feliz e que você quer uma mudança, já é um primeiro passo. Você já começou a sua transição de carreira sem nem se dar conta que está fazendo. Tá? Então, o primeiro passo é sentir um incômodo. Sentiu um incômodo? Ok, beleza. Agora, qual é o próximo passo? E aí, o próximo passo é a técnica do pote que eu vou te ensinar no final dessa aula. Porque o que eu percebi ao longo desses 9 anos trabalhando especificamente com treinamento comportamental, que a minha grande paixão sempre foi trabalhar com transição de carreira, sempre foi ajudar as pessoas a subirem de nível, sempre foi ajudar as pessoas a descobrir novos talentos, a descobrir novas habilidades, a desenvolver uma carreira dos seus sonhos. E eu percebi que eu me tornei especialista em ajudar as pessoas a se tornarem empreendedoras. Não era esse o meu objetivo principal. O meu objetivo principal era ajudar a pessoa a ser feliz no trabalho dela, ponto, no que ela quisesse fazer. Mas os meus maiores cases de sucesso, de fato, são pessoas que me procuraram na época que ainda eram funcionários, na época que ainda choravam vendo Fantástico, e eu consegui ajudar essas pessoas a fazerem uma transição diferente da minha, porque na minha eu não fiz transição, na minha me botaram para fora da empresa, e aí eu já não tinha mais perspectiva, e eu tive que me reinventar com o que eu tinha de informação, sem mentor, sem orientação, sem metodologia, sem método, vamos fazer acontecer, e graças a Deus isso tudo aconteceu para eu estar aqui hoje te contando isso tudo, e ter criado esse método. Tem a história, assim, primeiro, ele não tem o depoimento dele lá, porque ele ainda não gravou o vídeo, ele tá me devendo, mas é do Ismael, e ele me autoriza a falar o nome dele publicamente. O Ismael, quando veio me procurar, ele era um supervisor da área comercial da empresa onde ele trabalhava, e na verdade ele queria se tornar gerente, ele queria se preparar
para subir de nível dentro da própria empresa. Ele queria uma promoção. E a gente começou a fazer o processo, e ele muito comprometido, ele muito dedicado, ele muito disciplinado, assim como a Joana. Tudo que a gente combinava no processo ele fazia e entregava perfeitamente. E o Ismael saiu de lá, se tornou diretor comercial de uma rede de construtoras na época e depois se tornou empresário. Ele tinha 3 franquias dos colchões Ortobon. Então, e aí tem a história da Joana, tem a história do Ismael, tem a história do Leandro e da Vanessa, que também está lá. Eles de vez em quando eles entram aqui, tomara que a Vanessa entre aí, ela vai dar o ok dela, que também foi assim. Eles me procuraram, eles eram funcionários, eles estavam extremamente tristes e estavam insatisfeitos e queriam uma nova resposta para a vida deles. E eles fizeram o nosso treinamento, eles participaram do passo a passo desse treinamento e hoje eles são empresários. Eles têm, na verdade, 3 empresas, uma delas na área de saúde e beleza, e eles estão super felizes. E nessa pandemia eles geraram resultados muito bacanas, mesmo com confinamento, mesmo com isolamento. Eu vejo lá a publicação deles no Face. Então, só para dar aqui para vocês alguns exemplos de que é possível fazer uma transição de carreira planejada, é possível fazer uma transição de carreira estruturada, é possível fazer de uma forma sem correr tanto risco, porque risco a gente corre. Risco, viver já é um risco, pessoal. Na verdade, é diminuir a possibilidade do risco quando você tem um planejamento e você sabe exatamente para onde você está caminhando. É isso que o método vai te entregar, de uma forma planejada, de uma forma estruturada, de um passo a passo que vai te dar mais segurança e mais tranquilidade para fazer essa transição e essa mudança. Então vamos lá, simbora, vamos agora para a prática. Vamos de uma forma prática ajudar vocês aí nesse passo a passo. Você tem o primeiro passo. O primeiro passo é, sentiu incômodo, é o teu primeiro passo. Cara, já tá dando algum sinal aqui que o negócio não tá bacana, não tá legal, tô chorando no Faustão, tô chorando no Fantástico. Pronto, tomar consciência, ok? Esse já é o primeiro passo. Mas eu quero que você responda agora a 7 perguntas que eu considero perguntas muito poderosas, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: o que você realmente quer mudar? Você quer mudar de carreira? Você quer mudar de profissão? Você quer mudar de empresa? Você quer mudar de chefe? O que você quer, tá? A primeira pergunta, na verdade, que você tem que se responder é: eu quero um novo emprego, eu quero continuar como empregado ou eu quero me tornar empreendedor? E, de novo, nada de errado com a escolha. Você pode querer continuar empregado. Para você é importante, para você é um valor, você se sente mais seguro, você se sente mais confiante. Nada de errado com isso. E eu também vou te ajudar a fazer essa transição, seja dentro da sua própria empresa, para um cargo melhor, seja para uma nova posição, como já aconteceu com alguns clientes meus, seja no mercado, mas o importante é que você se responda a essa pergunta. Eu quero me manter como empregado, eu quero um emprego, eu quero uma oportunidade de emprego, ou eu quero realmente me preparar para ser um empreendedor, para ser dono da minha própria empresa, dono do meu próprio negócio, desenvolver uma carreira solo. Eu vou compartilhar de novo com vocês. Se há 10 anos atrás alguém me fizesse essa pergunta, com toda certeza do mundo eu falaria: eu quero um emprego, como eu falei algumas vezes. Mas a vida foi tão boa para mim que ali ela me ofereceu algumas oportunidades e eu entendi que ela estava me fazendo uma nova proposta e ela queria, na verdade, que eu me tornasse uma empreendedora e depois uma empresária, e hoje consigo ajudar as pessoas a fazerem esse processo. Então, às vezes, você se responder que você quer ser empregado ainda é porque tem alguma coisa que te dá um pouco mais de segurança e, de novo, nada de errado. Você pode fazer uma transição de uma forma um pouco mais planejada e se sentindo seguro. Não, na verdade, eu quero me tornar empreendedor. Então, nada de sair de emprego, nada de pedir demissão, nada de pedir dispensa de cargo público. Calma. Primeiro, você se responde essa pergunta, tá? Para aqueles que responderam que quer continuar como empregado, aí você tem que se perguntar, tá, eu quero continuar na mesma empresa? Se eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo, então é a mesma empresa? Eu quero, na verdade, me livrar do meu chefe? Eu quero mudar de área? Eu quero mudar de atividade? Ou eu quero mudar de empresa? Isso você precisa ter claro. O que você quer trocar? Se é o seu chefe, se é a sua empresa, se é a sua profissão, se é a sua carreira, para ficar claro para você para onde você vai caminhar. Agora, para aquelas pessoas que se responderam como empreendedoras, não, eu quero realmente empreender. Eu quero ter o meu negócio próprio. O meu sonho sempre foi esse, mas eu sempre tive muito medo, porque eu acho que é muito arriscado. Aí você tem que se perguntar,
Você quer se tornar um empreendedor na sua área? Ou seja, hoje você é uma pessoa que trabalha na área financeira e você pode se tornar um consultor financeiro? Pode. Você pode se tornar uma pessoa que vai dar curso sobre finança? Pode. Você pode, inclusive, se tornar uma pessoa que vai dar curso sobre finança online? Pode. Está dentro da sua profissão e está dentro da sua carreira e você só está fazendo uma migração de carreira, mas uma ascensão que a gente chama, não é nem migração, é ascensão. Não, eu sou da área financeira e eu odeio o que eu faço, não gosto mais disso, a minha grande paixão sempre foi cozinhar. Eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada à comida. Ok. Então, para quem respondeu que é empreendedor, você precisa se responder, que é a segunda pergunta. Você precisa se responder se você quer na sua área ou se você quer numa área completamente diferente. É possível a gente trabalhar no que a gente ama e é possível a gente ganhar dinheiro e ser feliz com o que a gente faz. Pode ter certeza absoluta disso. Vai lá no meu canal, assiste os depoimentos e depois assiste a minha história que você vai ver como é que a gente fez essa migração. Então vamos lá. Primeira pergunta é se você quer ser empregado ou empreendedor. Segunda pergunta, aí, né, 1.1, para quem é empregado, se é na mesma empresa, se é no mercado. Para quem respondeu em empreendedor, se é na sua área ou se é numa área diferente. Aí a gente vai para a terceira pergunta. No que realmente eu sou bom? No que realmente eu sou boa? Que aí você vai olhar quais são as suas melhores competências. Ah, eu falo bem, eu escrevo bem, ah, eu pinto bem, ah, eu gosto de fazer maquiagem. E aí dá o exemplo da minha filha. A minha filha trabalhou com a gente uma época na empresa, ela fez o nosso treinamento. Para ela era importante passar pela experiência de trabalhar como empregada. Ela me falou isso e ok, vai lá viver a sua escolha, viver a sua vida. E ela foi e ela hoje está se preparando para ser maquiadora. Porque ela começou com ela fazendo automaquiagem e ela gostou disso e ela começou a estudar e começou a se especializar e hoje ela maqueia pessoas e ela é paga para isso. Enfim, é a carreira que ela escolheu. Então é isso. De repente, vê naquilo que você é bom. Ah, eu sou executivo, mas eu sou muito bom em cozinhar. Cara, você gosta? Você toparia, por exemplo, colocar alguma coisa relacionada à área da alimentação? Então vai lá e faz. Mas pensa naquilo que você realmente é bom. E, assim, o que pode te ajudar a responder essa pergunta, começa a pensar nos feedbacks que você recebeu durante a sua vida toda. Feedback de amigo, de familiar. Cara, você é muito bom nisso. Poxa, você é muito boa nisso. Nossa, você quando faz isso, você faz isso muito bem. Começa a pensar. E isso, inclusive, foi um dos critérios que me ajudou na decisão de trabalhar como treinadora comportamental. Os meus amigos falavam para mim o tempo inteiro: se você fala muito bem, se você tem uma forma de falar assim, que você tem uma linha de raciocínio, que a gente entende o que você fala, aí eu tenho certeza que você seria uma excelente palestrante. Mas na época eu era muito jovem, não dei muito ouvido, eu queria era viver a minha experiência como executiva e dei muito treinamento e dei muita palestra. Foram esses feedbacks, inclusive, que me ajudaram a tomar a minha decisão. Então, se você tem dificuldade de reconhecer quais são as suas melhores habilidades, suas melhores competências, lembra daquilo que as pessoas falam: poxa, você é bom nisso, você é boa nisso, que aí é a terceira pergunta que você tem que se fazer para você identificar quais são as suas melhores competências e as suas melhores habilidades, sejam elas técnicas ou sejam elas emocionais. Quinta pergunta: o que eu realmente mereço na minha vida? Do que você acha que você é merecedor? Do que você acha que você é merecedora? E aí são perguntas mais emocionais. Se as primeiras perguntas são mais práticas, essa é para mexer realmente com a tua emoção e já ajudar na física quântica com a tua frequência energética, para começar a irradiar a oportunidade que já está guardada para você, que já está te esperando e só precisa que você tome uma única decisão. Tá? Talvez você ainda não saiba, mas eu tenho certeza absoluta pela minha experiência profissional, isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com esoterismo, isso tem a ver com física quântica, isso tem a ver com neurociência. Eu tenho pós-graduação em neurociência, eu posso garantir para vocês que isso existe, que eu tenho certeza, para aquelas pessoas que já tomaram consciência de que esse lugar onde você está apertado, esse lugar onde você está te incomodando, é porque já tem alguma oportunidade guardada para você, esperando só você tomar a sua decisão. Então coloca no papel. Do que você acha que você realmente é merecedor e merecedora? Você é merecedor de qualidade de vida? Você é merecedor de ter dinheiro para pagar os seus boletos e ficar tranquilo? Você é merecedor em trabalhar no trabalho que você ama e que você pode ajudar outras pessoas? Você é merecedor em ter conforto para você e para sua família? Você é merecedor em ter um bom plano de saúde para você e para sua família? Coloca no papel o que realmente você acha que você é merecedor e merecedora. Sexta pergunta:
O quanto de dinheiro você merece ganhar? E aí não tem receita, não tem resposta definida, padrão. É o teu modelo, é a tua história, é a tua vontade. O quanto você acha que você... Não é que você precisa. Precisar é uma... eu preciso ganhar R$2.000, que R$2.000 eu pago todas as minhas contas e fico super bem. Eu preciso ganhar, sei lá, R$3.000, que tá tudo... Eu tô perguntando quanto você merece. Pelo seu esforço, pela sua dedicação, por tudo que você quer dar para sua família, por tudo que você quer dar para você, o quanto que você merece. E aí nessa hora, pensa numa quantia de dinheiro que vai te dar conforto, que vai te dar segurança, que vai te ajudar a ter liberdade financeira, que vai ajudar você a ajudar as pessoas que você ama, que vai te trazer liberdade e você viver sem susto. Então coloca no papel. Coloca no papel o quanto que você merece, não é o quanto você precisa. E eu sei que tem muita crença limitante relacionada a dinheiro. E ok, eu respeito isso, porque faz parte da tua história, da tua criação e nada de errado. Mas só pensa em quanto merece, não em quanto precisa. E coloca no papel. Responde essa pergunta no papel. E sétima e última pergunta é: tá bom, já respondi se eu vou ser empregado, se eu vou ser empreendedor, já respondi se eu vou ficar na empresa ou se eu vou sair, já respondi se eu vou mudar de área, se eu vou manter na área, já respondi o que eu sou merecedor, já respondi o quanto dinheiro que eu quero ganhar. Próxima pergunta é: qual é o próximo passo? O que você vai fazer depois que você respondeu essas perguntas? Agora a gente entra nos passos, ok? Então vamos lá. Então agora vamos para os passos. Quem me conhece sabe que eu adoro o número 7. O número 7 é o número da prosperidade. O número 7 é o número de força. O número 7 tem muita força na minha vida. Eu nasci no dia 7 e sou da década de 70. Então 7 está presente na minha vida, por isso que tudo comigo tem 7. 7 passos. Primeiro passo, você já respondeu as perguntas, as 7 perguntas poderosas. O primeiro passo é você ter clareza do que você não quer mais. Aí, de novo, vai entrar a técnica do pote, que eu vou falar aqui no final dessa aula como é que você vai fazer essa técnica, porque essa técnica que vai te ajudar a identificar o que você não quer e o que você quer. Então, o primeiro passo é, quando os especialistas dizem ter clareza do que você quer, eu falo ao contrário. É ter clareza do que você não quer para você conseguir chegar no que você realmente quer. E aí é esvaziar o pote, ok? Segundo passo, autoconhecimento, que está em linha lá com as 7 perguntas. Quais são as minhas melhores habilidades? Quais são as minhas melhores competências? No que eu sou bom? No que eu sou boa? O que eu faço de melhor? Qual é a atividade que eu faço que pula o meu coração, que faz o meu coração vibrar, que enche de alegria? Qual é? Agora, a pergunta mais importante dentro desse passo do autoconhecimento: quais são os seus valores? A atividade profissional que você realiza tem que estar alinhada com os seus valores. Se ferir valor, estragou tudo. Não adianta ir para uma atividade profissional, porque essa aqui agora está dando mais dinheiro, que aí tem aí umas profissões de modismo, né, que não são muito sustentáveis. Não, essa aqui está dando mais dinheiro, eu vou para cá. Não, meu amigo está fazendo, eu vou para cá. Não, então eu vou pedir conta na empresa e pego a minha rescisão e vou fazer aquela faculdade, vou fazer aquela pós-graduação. Eu já ouvi isso um monte. Calma, não é assim. Então, primeiro, veja quais são os seus principais valores para a sua nova atividade profissional ou a sua ascensão profissional está alinhada com os seus valores. Eu, quando entrei na última empresa onde eu trabalhava, o que me fez abrir mão da minha carreira de consultora, de treinadora, que eu estava feliz como palestrante, foi o desafio que a diretora me apresentou, pedindo para que eu trabalhasse na gestão da empresa, que eu trabalhasse na estratégia, ajudando a elaborar as políticas da empresa. E eu fui para essa empresa porque a proposta era cuidar de gente. O nome da diretoria, inclusive, era Diretoria de Gente e Gestão. Era tratar gente como gente. Eu me apaixonei pela proposta dela e fui. Só que 4 anos depois a empresa mudou, os acionistas mudaram e nada de errado, né? Ele está lá tomando conta do dinheiro dele, ele foi para o caminho que eles queriam que fosse. Só que eu comecei a ver as pessoas sofrerem dentro da nova política, eu comecei a ver as pessoas sendo maltratadas dentro da nova gestão. E aquilo foi me apavorando e foi ferindo o valor meu, mas em nome do salário fixo, em nome do plano de saúde, em nome do FGTS, em nome do INSS, eu continuei, mas estava infeliz.
estava infartando, estava me afastando dos meus filhos e não estava mais feliz com o que eu estava fazendo. E o pior dessa história é que eu morria de medo de sair da empresa e ficar sem plano de saúde. Eu falei, imagina eu depender do SUS. E eu tinha plano de saúde e não tinha tempo de cuidar da minha saúde, porque eu trabalhava 24 horas no ar naquela empresa. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar o que a gente está fazendo, tá? Então, o segundo passo é você ter esse autoconhecimento, habilidades, competências e, sobretudo, quais são os seus principais valores. Qual é a atividade que você vai desenvolver que não vai ferir os seus valores. Terceiro, faz uma lista de possibilidades. Bom, se eu sou muito bom em falar, eu posso ser palestrante, eu posso me tornar consultor, eu posso vender curso online, eu posso montar treinamento online. Ah, se eu sou muito bom em fazer comida, eu posso montar um serviço de culinária e fazer delivery. Hoje, inclusive, eu conversava com o Léo sobre uma grande amiga minha que eu sempre vi um grande potencial nela, mas ela também, como eu, tinha a crença de que precisava trabalhar de carteira assinada, então trabalhou em lojas de cinema, lojas de conveniência na área de cinema, trabalhou em algumas lanchonetes, enfim. E aí, acompanhando ela pelo Face, eu vi que ela está fazendo kit para festa, né? Eu falei? Kit para festa. Ela entrega bolo, entrega docinho. Então, e a paixão dela sempre foi cozinhar. Então, hoje aí, né, com o que a gente tem de oportunidade, não de crise. Então, se você é bom em cozinhar, você gosta de cozinhar, inclusive a pessoa que trabalha aqui em casa, que é a nossa ajudante, também se descobriu assim, né? Se descobriu uma excelente cozinheira, ela montou um serviço de culinária nordestino e ela está entregando junto com o marido dela. Então, veja, faz uma lista das possibilidades. Quais são as possibilidades de carreira que você pode ter? Isso eu estou falando muito para empreendedor, para quem está realmente querendo migrar para o seu negócio próprio. Agora, para quem é empregado, também coloca quais são as possibilidades de carreira. É dentro do mercado? Você já olhou o mercado? Você já viu como é que o mercado está funcionando dentro da tua área e dentro da tua profissão? É dentro da tua empresa? Mas faz uma lista de possibilidades. Escrita. Essa lista é importante que esteja escrita. Quarto passo. Aí, uma vez que eu listo as possibilidades, eu já percebo se aquilo que eu tenho de bom, que eu sou boa, se encaixa com o que eu estou querendo. E se não se encaixa, desisto? Não. Se não se encaixa, você se capacita. Se não se encaixa, você vai precisar entender o que você precisa aperfeiçoar, o que você precisa melhorar, quais são as habilidades e as competências que você precisa desenvolver para migrar para aquela nova carreira. Porque tudo é uma questão de treino. E aí, de novo, minha opinião e minha experiência. A gente tem uma experiência recente. A pessoa era dona de loja de roupa e estava insatisfeita e estava infeliz e não era aquilo que queria, já tinha ido trabalhar com o pai, que o pai era dono de loja de imóveis e não era também o que ela queria, e aí ela estava buscando e ela foi para uma palestra nossa, acabou que ela decidiu não fazer o nosso treinamento e depois ela decidiu que ela ia fazer faculdade de farmácia. Uma coisa completamente diferente da área dela, e aí é a história do homem das pedras, né? Uma hora quer ser pedra, uma hora quer ser o homem do elefante, uma hora quer ser o sol, uma hora quer ser nuvem, porque ainda não está muito claro. E aí, quando a gente perde dinheiro, a gente perde tempo, saúde e energia. Então, uma vez que você lista as possibilidades para a sua nova carreira, é importante que você também seja muito sincero e muito sincera se você tem habilidade e competência suficiente para aquela carreira que você está escolhendo. E se não tiver, nada de errado, tem treinamento para isso, tem curso para isso, não necessariamente graduação, porque não é isso que vai trazer o aprendizado que você precisa, mas é sobretudo alguma especialização específica na área que você está escolhendo. Quinto passo, estudos de mercado. Você precisa olhar no mercado quais são as brechas, quais são as oportunidades que você pode ter para desenvolver o seu novo negócio, para desenvolver a sua nova carreira. E aí você precisa olhar o mercado, porque não adianta nada você colocar uma carreira, um sonho de trabalho, se o mercado está completamente fechado. E aí, de novo, você vai se frustrar. Então, precisa ser realista. É possível, sim, você encontrar uma nova atividade profissional, que você seja feliz, que você ganhe dinheiro, e com este cenário, porque o atual cenário vem convidar a gente para novas profissões, para novas carreiras. Então, é importante que você dê uma olhada no que o mercado está fazendo e se tem demanda para o que você quer. Sexto passo, modelagem.
Os grandes especialistas na área de desenvolvimento humano falam da importância da gente seguir pessoas que já tenham sucesso naquela nova área que a gente quer ingressar. Porque a gente não precisa inventar roda. Às vezes a gente fica angustiado porque não sabe qual é o primeiro passo, não sabe o que vai fazer. Segue quem já deu certo. Eu me lembro que quando eu comecei o desenvolvimento de líderes, eu fazia muito isso nas empresas, mas eu fazia quando eu era funcionária, que era uma demanda da empresa. Como oferecer isso para o mercado, como oferecer isso na internet, como as pessoas vão me enxergar. E aí eu comecei a seguir pessoas, para entender o que as pessoas estavam fazendo. E tinha uma pessoa específica que eu seguia bastante, eu li os livros dele, eu seguia ele, por tudo que ele fazia, as palestras online dele, teve uma palestra presencial que eu tive a oportunidade de ir, que foi aqui no Rio de Janeiro, eu ia. E aí depois não era mais aquilo, ok. Fiquei muito boa em desenvolvimento de liderança. Daqui a pouco eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me procurar para a questão de carreira. E aí eu fui seguir especialistas que tinham sucesso ajudando as pessoas a fazer transição de carreira. Então, vamos ler livro, vamos fazer os treinamentos das pessoas, vamos seguir essas pessoas. Então, modelagem. Escolha pessoas que já tenham sucesso nessa nova carreira que você está querendo migrar, nessa nova atividade que você está querendo exercer e siga os passos que essa pessoa fez. Não precisa inventar roda. A roda já está inventada. Você só vai colocar o seu recheiozinho, ok? E sétimo e último passo, pessoal, que é fundamental. Networking. Network é o nosso maior patrimônio. Network vale mais do que dinheiro, porque eu aprendi num treinamento específico de educação financeira de que assim, o dinheiro está nas pessoas, o dinheiro está com as pessoas. Então, o teu network é o que você tem de melhor do que você construiu. Então, o teu network, por exemplo, precisa saber que você está fazendo esse planejamento, essa transição de carreira. As pessoas que você confia, lógico, né? Até porque se surgir uma oportunidade, a pessoa souber, nossa, e aí as coisas vão linkando, né? Nossa, fulano comentou comigo que queria essa oportunidade, vou ligar para ele, vou apresentar fulano, vou trazer para ciclano. Fulano está dizendo que vai montar um negócio próprio, e aí eu sei uma pessoa que também está querendo aquele serviço que ele vai começar a oferecer. Então, o seu network precisa estar aquecido e ele precisa sempre estar com conhecimento do teu próximo passo. De novo, para as pessoas que você confia, pessoas que você pode compartilhar essa informação e que realmente vão te ajudar. Para quem é empregado, por exemplo, que está querendo sair da empresa, não vai compartilhar isso lá dentro da empresa, mas vai compartilhar com pessoas que vão ajudar você a dar esse próximo passo. Então, falamos dos 7 passos, ok? Só recapitulando, primeiro passo, clareza do que não quer, para você saber o que você quer. Segundo, autoconhecimento. Terceiro, lista de possibilidades. Quarto, capacitação, desenvolvimento das novas habilidades para a carreira que foi escolhida. Sexto, modelagem, escolher pessoas de referência que já tenham sucesso. E sétimo, network. Falamos de 7 perguntas, falamos de 7 passos, agora nós vamos para 7 dicas. Essas dicas, de fato, são poderosas. Essas dicas eu tirei dos vários livros que eu leio de treinamento e desenvolvimento, de treinamento comportamental, de vários treinamentos que eu aplico, de vários treinamentos que eu fiz. Funciona, porque eu faço comigo e eu sempre falo isso para as pessoas. Eu só apresento aquilo que eu tenho certeza que vai funcionar, porque primeiro eu faço em mim para ver se faz sentido, se realmente funciona, para depois eu apresentar isso para as pessoas. Então vocês podem fazer com total confiança, porque funciona. Vamos lá, 7 dicas poderosas. Coloque em ação porque funciona. Então é o seguinte, primeira dica, pessoal, que para mim é a melhor, para quem já fez treinamento comigo sabe que eu sou super chata com isso, é o seguinte: você no seu planejamento, porque isso tudo aqui é planejamento. Se você for ouvir algum outro especialista falar em transição de carreira, ele vai falar que o planejamento é um dos passos. Isso aqui é todo o planejamento, tudo que a gente está fazendo. Respondendo as perguntas, aplicando os passos, isso já é o seu planejamento de elaboração, de execução e de resultado, ok? Então, primeiro passo, quando você estiver fazendo lá o seu planejamento, qual é a carreira que você quer, aonde você está caminhando, quanto dinheiro você vai ganhar, você vai colocar data para que isso vá acontecer, para a sua mudança, seja sua mudança de emprego, seja sua mudança de cargo, seja sua mudança de profissão, seja o seu ingresso no mercado empreendedor, data. Você vai colocar dia, mês e ano, precisa ser específico. Eu já aplico isso há muitos anos. E aí a gente está trabalhando o gatilho mental da especificidade. Quanto mais específico você for,
A sua força de realização, ela aumenta, porque o universo ele é rico, próspero e abundante, tem oportunidade para todo mundo, mas ele canaliza para aquelas pessoas que sabem exatamente o que elas querem, porque aquelas que ainda estão perdidas não vai dar para ficar gastando energia com essas pessoas. Por isso eu estou te ajudando a clareza, seguindo essas perguntas e seguindo esses passos. Uma vez que você tem a clareza por que você quer, qual a carreira, qual é a profissão, para onde você está caminhando, coloca a data. Dia, mês e ano. E de novo, confia na tua intuição. Coloca lá no papel, dia, mês e ano. Segunda dica, fracione em pequenas ações. Não precisa dar um pulo, não precisa dar um salto, pequenas ações. Então, nesse próximo mês eu preciso estudar o mercado, nesse próximo mês eu preciso estudar as pessoas que já têm sucesso nessa área, no outro mês eu tenho que me especializar nessa determinada habilidade, nessa determinada competência. Então, pega o teu planejamento e fraciona em pequenas ações. E todas as ações também precisam ter data. Então, o meu estudo de mercado vai acontecer quando? Esse mês? O meu estudo de pessoas que já têm sucesso na área vai acontecer quando? Semana que vem? Coloca a data. E melhor de você fazer isso é você ir ticando, sabe? É você ir ticando quando você vai conquistando ali cada passo. Terceira dica, poder do foco. Tudo que a gente dá foco aumenta. Tudo que a gente dá foco expande. E isso já é comprovado cientificamente, eu sou incansável quando eu falo sobre isso. Então, uma vez que tenha clareza para onde está indo, uma vez que já tenha o seu planejamento, tenha disciplina e tenha foco. Muitas vezes a vida, as adversidades, os desafios vão roubar a tua energia, vão fazer com que você preste atenção em outras coisas, mas se isso é importante para você, torne isso não mais importante, torne isso uma urgência. Porque uma coisa é importante, outra coisa é urgência. E quando é urgência, a gente coloca mais energia, a gente dedica mais tempo para isso. Então, o poder do foco e o poder da disciplina nos passos que você precisa dar, nas ações que você precisa realizar para você alcançar o seu objetivo e fazer essa migração. Outra dica muito importante, e aí vem em linha com essa que eu estou colocando agora, né? É assim, você ter certeza para você evitar a frustração. E aí a gente sempre coloca que uma grande jornada começa com pequenos passos. Então, às vezes a pessoa quer dar um passo muito grande, sai muito potencializado, vendo um seminário como esse, falou, cara, sim, era tudo que eu precisava na vida, nossa, agora eu já sei o que eu vou fazer, né? E aí fica com ideias muito mirabolantes, e aí coloca assim, eu vou ganhar 100 mil reais por mês, daqui a 2 meses, ok, mas ganha hoje 1.000. É possível, vai depender do teu grau de esforço, de dedicação, de energia, das oportunidades que surgem, mas eu sempre digo que frustração é expectativa mal dimensionada. Então, nada de errado que você tenha uma meta ousada, nada de errado que você tenha uma meta grande, e aí por isso que essa meta grande tem que ser fracionada em pequenas ações para que você possa realmente realizar e isso não te causar frustração. Então, é importante você ter certeza do planejamento que você está fazendo em cada passo que você está dando. Outra dica, essa é bem bacana também. Comemore as suas pequenas vitórias. Eu fiz um treinamento com um dos maiores treinadores comportamentais do mundo, o nome dele é Blair Singer, que é um cara que eu adoro, e ele fala sobre a importância da gente comemorar as nossas pequenas vitórias. A gente precisa se felicitar. Então, dê um passo, ou seja, eu fiz o exercício, eu consegui, eu estava trabalhando muito, cheguei em casa, tive que dar atenção para o meu marido, tive que dar atenção para minha esposa, tive que dar atenção para meus filhos, tive que estudar, tive que fazer sei lá o quê, mas não, eu me determinei, eu lá no seminário da Simone eu fiz o planejamento, caraca, consegui essa, yes! E aí, quando eu estou falando yes, porque é a minha âncora. O que é a âncora? Âncora é qualquer gesto que você vai fazer com o seu corpo para você comemorar. O teu corpo, o teu cérebro, ele precisa disparar um gatilho para dizer que aquilo é alegria e felicidade para você. Você vai estar irradiando hormônios da alegria e do prazer na tua corrente sanguínea. Eu e meu marido, a gente tem aqui um acordo que todas as nossas pequenas vitórias, a gente faz o yes, a gente consegue, a gente vibra, então vibra com todas as suas pequenas conquistas. Seja a realização de uma única ação, seja a realização de várias ações, mas é importante, porque isso vai gerando uma energia positiva, isso vai irradiando na tua frequência e isso vai atraindo cada vez mais o que você precisa para tornar o seu desejo em uma realidade. E aí vem a questão da gratidão.
Quando você está comemorando, você também está agradecendo. Seja grato e seja grata por tudo que você recebe. Vários especialistas falam sobre o poder da gratidão. Teria que dedicar um dia inteiro de seminário para falar sobre gratidão, porque existem estudos científicos falando sobre isso, resultados científicos falando sobre o poder da gratidão. Agradeça. Inclusive aos desafios, inclusive às situações que você pode considerar desafiadoras da sua vida, porque são essas situações que te ajudam a sair da zona de conforto. Então, comemora todas as suas vitórias e agradece. Outra dica muito poderosa: tenha convicção total do que você quer, ou seja, isso tem que ser um desejo ardente. Porque quando é um desejo ardente, eu quero que você pense, por exemplo, naquela experiência que você já teve na sua vida, em que você queria muito alguma coisa, eu não sei exatamente o quê, e que o cenário não era tão favorável, que você não tinha tanto apoio, que você não tinha dinheiro, mas você queria tanto, que a coisa acabou acontecendo. Isso se chama desejo ardente. Então, torne essa meta, se isso é importante para você, se ser feliz no seu trabalho é importante para você, se trabalhar no que você realmente ama é importante para você, se ter qualidade de vida, conforto, dinheiro, saúde, tempo para sua família, de você se olhar no espelho e se orgulhar de quem você é, se isso é importante para você, torne um desejo ardente. O que me fez sair da condição de desempregada para empresária internacional em 7 meses era o meu desejo ardente. Nada me parava. Eu tinha dor na coluna de tanto que eu ficava sentada estudando e trabalhando. Eu tinha dores físicas, mas eu fazia minha atividade física, eu fazia tudo que eu tinha que fazer para chegar no meu desejo ardente, porque ali para mim o mais importante não era nem voltar a ter dinheiro, o importante para mim era resgatar minha dignidade, era poder olhar nos olhos dos meus filhos e dizer: a gente venceu, mais uma adversidade veio e a gente foi capaz de vencer. E última dica, que é uma delícia, que é simplesmente sensacional, a visualização. Você precisa olhar o seu objetivo, você precisa sentir, mais do que olhar é sentir. Então, quando você pensar assim: nossa, eu quero me tornar empresária da área de beleza, tô dando aqui um exemplo, tá? Você vai fechar os seus olhos e você vai olhar, você vai ver a cena com detalhe, E melhor do que ver a cena com detalhe é sentir. O que ver aquilo te traz de emoção? O que aquilo, assim, qual é o tipo de reação que o teu corpo tem? É importante que você sinta. Para quem já fez os meus treinamentos, inclusive vocês têm música, essa é a última dica poderosa para você realmente fazer essa transição de uma forma bem planejada. Vou ensinar o exercício do pote, ok? Você vai pegar uma folha avulsa e nessa folha avulsa você vai escrever o que você não quer mais na sua vida. O que você não quer mais. Eu não quero mais ficar sem dinheiro, eu não quero mais trabalhar nesse emprego que eu tenho, eu não quero mais passar aperto, eu não quero mais ficar desempregado, eu não quero mais ficar na dúvida, eu não quero mais passar sufoco, eu não quero mais não ter qualidade de vida, eu não quero mais não ter tempo para minha família, eu não quero. Vai botando tudo que você não quer. Não quero mais trabalhar nessa determinada área, não quero mais trabalhar com esse determinado chefe, não quero mais trabalhar nessa determinada empresa, não quero mais essa carreira, não quero mais essa profissão, não sei. Você vai colocar o que você não quer e vai colocando tudo que para esvaziar o pote. Eu aprendi que a gente não pode colocar nada num pote que está cheio, porque ele simplesmente vai transbordar. Para eu colocar um líquido novo aqui, eu tenho que esvaziar. Então vamos esvaziar o teu pote, ok? Vamos esvaziar o pote. Uma vez feito isso, é a primeira parte do exercício. Você vai amassar essa folha, você vai rasgar essa folha, você vai cuspir nessa folha, você vai trabalhar com a sua energia da raiva. O importante é que você se livre desse papel, que você se livre dessa energia, que você se livre de tudo que você não quer mais na sua vida, se livre desse lixo, que é lixo emocional. Aí sim, você vai para a parte mais importante do exercício, que é pegar uma nova folha e colocar nesse papel, nessa nova folha, exatamente o que você quer. Eu quero ganhar X por mês, eu quero esta determinada profissão, eu quero realizar esse sonho, eu quero qualidade de vida, eu quero conforto, eu quero segurança financeira, eu quero dar uma viagem dos sonhos para os meus pais, eu quero colocar os meus filhos no melhor rede de ensino, eu quero dar para as minhas netas uma viagem para Disney, sei lá, eu estou colocando aqui, alguns exemplos para te ajudar. Então você vai escrever isso tudo no papel do que você quer, tudo o que você quer. E aí você vai escolher uma coisa disso tudo que você quer, para você colocar dia, mês e ano que você vai alcançar aquilo na sua vida. Pode acreditar,
funciona. É a técnica do pote que eu fiz para mim e eu já apliquei em diversos treinamentos que eu dou.